Eu falo que eu não sei se você já viu algumas análises de eventos que eles colocam na causa raiz falta de percepção de risco, né? O pessoal chega, faz todas as causas raiz, chega lá, falta de percepção de risco do colaborador. E às vezes a gente trata isso, né, como se o trabalhador tivesse que ter um instinto natural de se proteger, de ver aquilo e falar assim, não, isso aqui eu vou me machucar, E né? ele não tem. E não tem. A percepção de risco do trabalhador, ela tem que ser dada pela empresa através da comunicação. Então você avaliou os riscos, identificou, classificou e colocou as barreiras, você, claro, com o envolvimento dele em todas as etapas, no final você vai chamar ele e falar assim, olha, na sua atividade, são esses riscos que você está exposto. Esses riscos são os riscos que podem causar acidentes graves com você, né, incapacidades, né, acidentes com afastamento. Essas são as barreiras que você tem que usar. Isso tem que ser uma comunicação direta, clara e constante com ele. Não adianta você... Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Excelência Cast, Segurança que Gera Valor. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, né, na área de segurança do trabalho, que é a gestão de riscos ocupacionais. Então, trouxe um entrevistado aqui hoje, que já tem uma certa experiência na área de gerenciamento de riscos. Antes de falar do meu entrevistado, vamos aí falar um pouquinho dos meus patrocinadores, né? Agradecer aí a City Imóveis, em Vespasiano, precisando de um imóvel de qualidade, imóveis em condomínio fechado, apartamentos, procurar lá meu amigo Fabinho e o Rodrigo Issa, que são expert na questão de imóveis, na cidade de Vespasiano. E você que está à procura de um veículo, procurar Ponto X, procurar lá meu amigo Cleiton, né, mais conhecido como Chuchu, que tem os melhores carros e as melhores procedências aí na cidade de Vespasiano. Ok? No mais, seja muito bem-vindo, Matheus. E se apresente, por favor. Claro. Meu nome é Matheus, eu sou técnico de segurança, né, atuo na área há mais de 10 anos. Sou formado em engenharia de produção, estou formando em engenharia de segurança também. E atuei em empresas de diversos ramos, né, desde petroquímica, mineração, logística, indústria mesmo, na área automobilística. Então, venho acumulando uma experiência grande, principalmente na área de gestão de riscos, né? Todas essas empresas, acaba que a gente vai colhendo um pouco de experiência de como cada uma faz a gestão de riscos, né, na área de segurança. E aí é importante, né, que apesar do gerenciamento de risco ele ser tratado numa norma, cada empresa vai ter uma maneira de fazer essa análise, né? Com certeza. Então, para a gente começar, como que você define o gerenciamento de risco nas empresas? Tá. O gerenciamento de risco, ele é um conjunto de processos sistemáticos, né? Então você tem uma sistemática de fazer ele, que ele tem o objetivo de identificar os riscos, né? Avaliar eles para você ter ali uma noção de quantificação em relação a esses riscos, e também a questão de você conseguir definir e gerenciar barreiras, que é a parte mais importante do processo, que é como você controla os riscos, né? Então ele vem com essa sistemática de pegar principalmente essas funções, de você conseguir gerenciar eles dessa forma. Entendi. E no dia a dia, você consegue me dar um exemplo aí do dia a dia, como que eu posso fazer com um risco específico? Pega um risco da sua atividade, tá? No dia a dia do seu trabalho aí, e me demonstra assim, olha, eu gerencio esse risco de tal maneira. Tá, vamos lá. Como você falou, as empresas, né, cada um vai ter uma forma de gerenciar o risco, né, mas o que eu vejo de prática, até mesmo normativo, de criar inventário de risco e tudo mais, primeiro, você vai estar mapeando onde aquele risco está, pegando as características do local de trabalho para poder identificar aquele risco, talvez até dividindo as tarefas de maneira macro para micro, para poder identificar exatamente onde o risco está dentro da tarefa. Fazer um mapeamento dele, aí eu vou pegar, por exemplo, o espaço confinado. Então, eu pego as minhas atividades que têm espaço confinado, divido, às vezes, por exemplo, manutenção de tanques, de equipamentos, em que o colaborador ele tem que entrar naquela área. Então, a gente divide a parte onde está ali o espaço confinado, poder mapear ele ali dentro. Identifico as ameaças, faço o mapeamento dele, né? Então, vou na área, faço o levantamento de todos os riscos, todas as ameaças que estão envolvidas nele. Depois eu pego essa quantificação, esse risco que foi mapeado, e faço a avaliação dele. Então, eu vou pegar o risco, eu vou estar classificando ele em alguma matriz, né? Hoje é muito comum falar de matriz de probabilidade e gravidade, né? Tem outros que são utilizados no mercado.
mas eu vejo qual que é a chance daquele risco gerar um acidente, né, muitas vezes baseado no histórico de acidentes que já aconteceram envolvendo ele, e também vejo a gravidade de um acidente que pode acontecer com ele. Então, por exemplo, eu pego o espaço confinado, eu vejo um acidente relacionado à questão de gases, vapores presentes no ambiente. Então, eu pego quantos acidentes que eu já tive, qual que é a gravidade que eu posso ter em relação à exposição do trabalhador dentro do espaço confinado a esses gases e crio essa classificação. Essa classificação é muito importante, porque é ela que vai definir a questão de quais riscos eu tenho que priorizar e quais riscos já estão sob controle. E depois que eu faço a classificação, eu faço a questão do levantamento de barreiras e da gestão das barreiras. Então, eu coloco ali um medidor de gases, eu coloco controles para esse trabalhador entrar nessa atividade, de modo que ele vai ter exposição ao risco, mas é uma exposição controlada que não vai gerar acidentes. É interessante que você deu o exemplo do espaço confinado, e eu venho falando isso até sobre o espaço confinado. Às vezes eu pego um PGR numa empresa e vejo falando assim, ó, risco, espaço confinado. Falei, gente, o espaço confinado é o setor a ser trabalhado. O risco, aí que vai, né, a gente vai trabalhar. Então, assim, pode ser que eu tenha, hoje, para classificação conforme a NR33, tem que ter um risco respiratório mesmo. Mas, olha, eu posso ter queimadura, eu posso ter queda, eu posso ter animais peçonhentos, eu posso ter outros riscos que são voltados para atividade no espaço confinado. Então, assim, eu falo com as pessoas, olha, você tem que reconhecer o espaço confinado, sim, mas como local de trabalho e descrever os riscos de cada... Que estão lá dentro. Isso, e aí descrevendo os riscos, você vai criar, como você diz aí, as barreiras. Exatamente. E é legal isso que você falou, porque quando você faz uma análise de risco, até mesmo pegando algumas ferramentas que são utilizadas hoje, você consegue pegar essas ameaças para poder linkar, né, ao local de trabalho, ao perigo que foi identificado, e justamente da maneira que você falou, você consegue identificar barreiras de uma maneira até mais assertiva, porque às vezes o pessoal faz que nem você falou, coloca espaço confinado de uma maneira genérica. Então, o que eu faço? Eu pego só o básico de espaço confinado e coloco o pessoal trabalhar. Só que eu não identifico os riscos específicos e faltam barreiras específicas para eles, então os trabalhadores vão estar expostos a esses riscos e vão acontecer acidentes. Então é interessante ter essa definição também que você falou. É isso aí. Quais são as etapas que uma empresa deve seguir para aplicar um gerenciamento de risco ocupacional? Tá. Hoje, claro que são de maneira macro, né, as etapas, cada uma delas tem as suas divisões, mas hoje a gente pode estar dividindo em torno de 4 etapas. Primeira, caracterização da empresa. Então, é você realmente levantar tipo de negócio, você levantar quais atividades que a empresa tem, fazer um mapeamento do processo, principalmente de atividades rotineiras da empresa. Como eu falei, muitas empresas hoje dividem isso para você ter ali a questão de identificar o risco da tarefa, né? Então eu tenho uma área, eu divido em setores, depois eu divido em atividades e tarefas, né? E isso é interessante também para poder delimitar o cenário que eu estou fazendo a análise de risco, porque às vezes eu estou olhando um risco de uma atividade X e eu já estou pensando no risco de uma atividade Y e começo a fazer interferência do risco que está lá com os riscos que estão aqui. Sim. E isso às vezes eu coloco medidas aqui que deveriam estar nas outras atividades, né? Então delimita o seu cenário e isso é importante na identificação de riscos. Depois que você cria essas caracterizações da empresa, você faz o mapeamento dos riscos. É uma parte que eu falo que é a parte um pouco mais trabalhosa, porque é a parte que você realmente vai na área, acompanha a atividade, conversa com as pessoas, para poder anotar risco a risco que você identificar na área de trabalho e ter todos eles dentro do seu inventário. Então, é uma parte que demanda tempo. Se você fizer ela de qualquer maneira, você mata o seu processo de gestão ali, né? Porque você não vai ter dados e informações para poder dar continuidade nele. Depois que você identificar os riscos, fazer um mapeamento deles, a classificação. Você vai analisar risco a risco dentro do local de trabalho e vai colocar ele classificado dentro de uma matriz de risco, dentro de 5x5 ou qualquer outro que é utilizado hoje no mercado, dependendo da empresa que utiliza, né, que varia muito de empresa para empresa. Então você faz a classificação deles lá dentro. Essa classificação, como eu falei, é importante para você priorizar os riscos que são riscos críticos e definir os riscos que estão sob controle, né? O que é interessante para uma empresa nesse momento de classificação?
você tentar trabalhar dentro do ALARP. O ALARP ele significa tão baixo quanto razoavelmente possível. Então a empresa ela define aquilo que é aceitável para ela, né? E por que eu falo aceitável, né? Às vezes o pessoal confunde o risco zero com o acidente zero. E, claro, a empresa ela sempre vai falar que o acidente é inaceitável, mas o risco ele sempre vai existir. Então ele tem que estar sob controle, né? Não existe o risco zero. E na minha visão não existe acidente zero. É muito difícil. Muito às vezes eu chego numa empresa, tem uma placa na entrada lá assim, aqui na empresa a nossa meta é acidente zero. Eu falo, meta nunca ser cumprida. Exatamente. Porque você pode ter zero acidentes com afastamento, tem umas caracterizações, mas acidente, se a gente for ainda numa visão prevencionista, aí que você vai ter... Nunca vai ter. Algumas coisas saindo da normalidade ali que a gente vai caracterizar. Com certeza, né? E você falou muito bem, né? As empresas, às vezes, elas colocam essa meta e falam assim, não, tive zero acidente. E parece que você vai entrar na empresa, você vai estar no local mais seguro do mundo, né? Mas quando você vai ver a meta, não, é zero acidente com afastamento. As pessoas ainda estão se machucando, mas elas se machucam e voltam a trabalhar. Volta a trabalhar, isso aí. Exatamente. Aí, voltando a essa questão da matriz de risco, quando você faz a classificação, você já vê os riscos que estão sob controle e você vê aqueles riscos que são considerados riscos críticos para a organização. E, claro, isso são definições que a empresa, junto com a autodireção, ela vai estar fazendo de acordo com a questão de negócio, né, de metas a serem atingidas, mas o que eu vejo muito de mercado hoje, até pelas empresas que eu já passei, né, ela coloca sempre a classificação do risco baseada na gravidade dele, né, porque eu posso ter um risco que eu tenho uma probabilidade de acontecer muito baixa, mas se acontecer, né, ele vai ter uma gravidade enorme, né? A gente fala até de risco de segurança de processo, né, que a gente está falando de explosões, incêndios, né, a chance é pequena de acontecer, mas se acontecer é catastrófico. Então eles já consideram só pela gravidade por conta disso, né, não olha a probabilidade, e eles colocam os riscos críticos dentro daqueles que vão ter mudanças de vida para as pessoas, ou seja, se tiver um acidente, a pessoa vai ter uma incapacidade parcial, permanente, sequelas, né, que vão mudar a vida dela. Então, eles já consideram isso como inaceitável e consideram como aceitável aqueles riscos que vão gerar ali, né, no máximo, que nem você falou, primeiros socorros, né, que aí eles colocam a meta de acidente zero baseado no afastamento. É interessante isso que você falou, e eu acabo ministrando treinamento muito para posto de combustível, fazendo análise. A gente tem alguns clientes que é na área de posto de combustível, e aí eu vou te fazer uma pergunta, uma avaliação de se você conhece um posto de combustível, né? E você não tem que acertar, mas só para mostrar isso da questão da gravidade que as pessoas avaliam, né? Num posto de combustível, qual é o maior risco para o frentista? Com certeza, ali é na hora que ele está abastecendo, do contato que ele vai ter diário ali. Tá, aí você me caracterizaria esse risco como o quê? Tipo assim, o incêndio, explosão, contaminação, qual que você... Explosão. Explosão? Tá. Aí eu faço essa... normalmente, quando eu faço a pergunta, todo mundo me fala incêndio ou explosão. Isso aí. Tá. Quantos postos... até pra gente chegar no que você falou. Quantos postos você já viu pegando fogo? Você já viu? Eu, pessoalmente, nenhum. Eu também nunca vi. Eu falo com o pessoal, eu trabalho com segurança do trabalho há 22 anos, posto de combustível desde quando eu comecei na área de segurança, e eu nunca vi... na verdade, eu vi um posto, nem foi um posto, foi um caminhão que perdeu o freio, estourou o mangote e pegou fogo ali. Então, foi a única coisa que eu vi. Aí todo mundo olha para o posto e fala assim, pô, o risco do posto é a explosão e o segundo risco é a contaminação. O maior risco para um frentista é atropelamento. Verdade. Onde ele está exposto o tempo todo. Porque ele tem tantos controles para não ter incêndio, entendeu? No posto, então é uma área classificada, ele vai ter os equipamentos intrinsecamente seguros, ele vai ter equipamento à prova de explosão, ele vai ter comportas que fecham para não deixar o combustível vazar na mangueira. Aí, na hora que eu pergunto, aí tá aquele monte de frentista, todo mundo fala assim, fala, olha, gente, na hora que você vai fazer a avaliação de risco do posto, todo mundo coloca lá explosão, contaminação, isso. Mas tem um risco que acontece todos os dias, é ser atropelado. Falei assim, então o maior risco do frentista é atropelamento. Então a gente vai... eu ainda falo com as pessoas, olha, na minha visão, tinha que ter uma lei que obrigasse que todo posto de combustível tivesse um quebra-mola na entrada. Porque aí ia forçar o motorista a diminuir. Porque o motorista, ele vem na rua ou na avenida, ele vem acelerado, entra daquele jeito e freia em cima da bomba de combustível. E às vezes o frentista está conversando com alguém, está vendendo um produto, está atendendo e é atropelado nesse momento. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação disso, aí tem que estar dentro do setor, né? Eu te fiz uma pergunta sabendo que não é do seu setor, nada disso.
pra gente ver assim. E aí eu vejo o posto de combustível, isso que na hora que eu pego o PGR, normalmente no posto eu mais gerencio do que faço os documentos, aí eu pego o PGR, avalio, a pessoa coloca lá, e não coloca o risco de atropelamento. Eu falei, tá, e esse risco aqui? E o risco de atropelamento, como que a gente faz? Uma questão interessante por exemplo, na avaliação, pegando os riscos de forma geral. Sim. Os dois, voltando àquele conceito de colocar eles como crítico baseado na gravidade, os dois entrariam. Sim. Outra questão que é muito importante, aí você falou das medidas de controle, quando eu faço avaliação, eu tenho a avaliação do risco inicial e o residual. Isso. O meu risco inicial, ele é o que define o risco, né? No ponto de vista. Então, pegando os dois têm a gravidade de mudar a vida de alguém até gerar fatalidades. Sim. Então, os dois entrariam como críticos. Só que você falou a questão que o risco de explosão, que na avaliação inicial ele estaria até maior do que o risco de atropelamento, o pessoal enche medidas de controles, que é até o correto, né, normativo, questão de você ter o controle de riscos, né, e colocar ele no nível de alarme. Mas o outro, eles não olham, né? E é um ponto muito interessante mesmo que você falou. Eu sempre uso o posto de combustível, por exemplo, porque eu sei que eu vou nessa aqui. A gente sempre vai no... E aí, o que eu acho interessante do gerenciamento de risco hoje, na visão da NR1, que antes era o PPRA, né, depois entrou o PGR, e aí quando você parte também para a aplicação do AIS 45000, aí você é obrigado a fazer os controles também de levantamento de risco, então você tem a planilha de perigos e riscos, né, que nada mais é hoje que o PGR. Hoje eu pego um PGR nas empresas, aí vem aquele monte de coisa escrita no PGR, eu falei, gente, PGR é análise de risco e cronograma. É isso o PGR. Então, assim, vocês colocam muita metodologia, muita coisa a ser seguida aqui, que não é aplicável. Então, hoje, o PGR, ele deu importância para cada um. Então, ele fala, olha, antigamente o PPRA valia como o LTCAT. Hoje não, hoje o PGR reconhece o risco que se faz o LTCAT. Aí tem o LTCAT para Previdência Social, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade. Eu sou a favor de colocar tudo em um, mas aí tem empresas que fazem separados. Para mim, não... Acaba que a lei ela vai conversar muito uma com a outra, apesar de ter pequenas diferenças. E aí, o que eu acho interessante aí, que até você falou na questão do gerenciamento de risco? Porque antes, vamos dar um exemplo do ruído, que é quantitativo, então fica mais simples. Então, antes é o seguinte, ruído, nível de ação 80 decibéis, limite de tolerância 85, que é o hoje. Como que eu aprendi há 20 anos atrás? Quando o ruído estava abaixo de 80 decibéis, eu já não reconhecia o risco, ele não era um risco. E hoje não, hoje ele é um risco e a gente mantém ele ali. Por quê? Porque você vai controlando. Então você vai fazer avaliações quantitativas, ou seja, nunca sai do seu controle. E aí eu tiro o risco e amanhã eu deixo de dar manutenção numa máquina, aí meu ruído aumenta. Isso. Só que como eu tirei ele do documento, eu já não gerencio ele mais. Exatamente. Então é importante essa questão hoje de se manter o risco. Porque fala assim, você tem que reconhecer o risco quando tiver do nível de ação para cima. Foi quando eu aprendi há 20 anos. Hoje não. Olha, reconhece todos os riscos, dá o tratamento e coloca aí vou falar assim, a gravidade de cada um. Então é mais leve? Ok. O potencial é baixo? Ok. Mas ele está ali. Certeza. E esse ponto que você falou é uma questão muito interessante que entra até nessa questão que eu falei das barreiras sendo importantes. O risco, ele está ligado diretamente a como as barreiras são gerenciadas. E você falou, por exemplo, eu tiro o risco do meu PGR, do meu inventário, paro de mapear ele, aí os controles de barreiras que nós temos, né, as barreiras que nós temos, o pessoal, ela é tratada de forma imutável, do jeito que eu coloquei ela hoje, ela vai estar daqui 5, 10 anos, isso aqui não vai mudar, né? Aí a pessoa tem a confiança que do jeito que ela vai chegar lá hoje, vai estar amanhã, vai estar depois. E não vai estar. Não vai estar, a gente já sabe exatamente. Aí, como você falou, deixa eu fazer a manutenção numa máquina, o meu ruído aumenta, porque o programa de manutenção ele é um controle de barreiras, né? E o meu risco, que antes estava baixo, agora ele está crítico, está alto. Sim. Então, exatamente isso que você falou. Simplesmente porque a gente não gerenciou aquele risco que ele poderia ter ficado quieto ali. Exatamente. E é uma coisa que até entra no gerenciamento de riscos, né, que agora já trata aí do psicossocial. Eu comento para o pessoal o seguinte, quando eu aprendi lá, 20 anos, a fazer PPRA, era risco físico, químico e biológico. Mas eu já aprendi, porque quem me ensinou foi uma pessoa que era higienista ocupacional, aí era amarrada a BHO, então já pensava um pouco à frente na área de segurança, então a gente já tratava risco ergonômico e de acidente. Então, às vezes, o pessoal me liga e fala assim, ô Thiago, me indica um curso de NR1, porque tá mudando. Eu falei, cara, não tem nada de novo. Assim, agora está dando holoforte para isso, mas assim, já se reconhecia o estresse, a depressão, tudo
nos riscos ergonômicos. Falei assim, agora, como que a gente vai dar o tratamento que é porque antes você reconhecia o que agora não, agora eu falo assim, olha, vamos reconhecer os riscos psicossociais, tá? Como vai ser, como é as barreiras, como que a gente vai fazer? Exatamente. A norma fala, fonte e trajetória do trabalhador. E agora, né, até teve um podcast anterior que eu fiz aqui sobre a NR1, que eu falei assim, tá, como que eu vou tratar a fonte e trajetória do trabalhador agora? Porque o psicossocial. O psicossocial é totalmente no trabalhador. Né? E aí, só que nesse trabalhador, quando eu trato um risco físico, químico, biológico, eu entro com EPI. Agora não é EPI. E aí? Então, são gerenciamentos que vêm sendo levantados, são situações que vêm sendo levantadas nas normas, né, vêm sendo atualizadas, mas não tem novidade. Com certeza. Parece que as pessoas não têm novidade. Isso. E esse ponto de não ter novidade é porque, às vezes, o pessoal, eles veem o PGR como um novo PPRA. E isso, não sei se você pega muito em empresa, pelo menos algumas empresas que eu já passei, eu já vi, às vezes eles pegam o PPRA e só muda o título da capa. Não. Né? E fica aquela questão deles focarem muito nesse risco físico e biológico, colocam um ou outro para ter ali no mapeamento. Um acidente, né? Um acidente. De forma... Você trata como acidente também, né? Porque tem empresa que trata como mecânico. Isso, risco de acidente. Isso. Né? Então, eu sou da gente tratar como risco de acidente. Mecânico, às vezes, leva um viés inconsciente que só tem a ver com máquina. Com máquina, né? Isso, e não é. Então, ele coloca alguns genéricos ali para ter, coloca alguns ergonômicos, coloca a postura inadequada e acha que está tudo certo. Não é. Né? Vai além disso, vai além do que o pessoal pensa hoje fazer essa mudança do PPRA para um PGR, né, que já aconteceu. E uma coisa importante que eu falo, até você falou do risco ergonômico aí, eu sempre amarro isso no PGR. Cara, segurança do trabalho é para simplificar, não é para atrapalhar. E aí foi vendido durante um tempo que a gente tinha que ser muito burocrático, né? Assim, eu sou um cara muito contra muito papel. Apesar de saber, olha, tem que ter APE, tem que ter APT, tem que ter APTE. No caso do espaço confinado da APET, está tudo lá em norma. Então, eu não sou contra isso. Mas, assim, eu falo, a gente tem que facilitar. Então, eu falo com as pessoas, olha, no PGR, você reconheceu o risco ergonômico. Então, vamos dar um exemplo. Levantamento, transporte manual de peso. Você reconheceu o risco. Qual o tratamento que eu dou no PGR? Não, você não dá esse tratamento no PGR, você dá esse tratamento da análise ergonômica. Com certeza. Então, você reconheceu o risco, você vai solicitar uma análise ergonômica e aí nela vai ter um cronograma onde eu vou tratar isso. Eu tenho ruído. O que eu vou fazer? Olha, no ruído, você vai solicitar um LTCAT, né, um laudo de insalubridade e periculosidade, aonde, olha, deu acima do limite de tolerância. A empresa que foi contratada para fazer aquele LTCAT, ela tem que te dar o que você tem que melhorar no seu setor. Então, ela tem que falar assim, olha, o que você pode fazer para diminuir? Então, o ruído, o que você pode fazer para diminuir uma poeira? O que você pode fazer para diminuir o fumo metálico? Olha, eu fiz uma avaliação de fumos metálicos aqui, ela deu acima vamos colocar aí manganês, ela deu acima do limite de tolerância. Olha, vamos criar um sistema de exaustão. Aí eu já cheguei na empresa com sistema de exaustão, o camarada tá fazendo solda aqui, o sistema tá aqui. Ou seja, o fumo metálico tá passando pelo nariz dele e o pessoal fala, não, tá ok. Falei, olha, você colocou um EPC, gastou uma grana e tem que continuar usando EPI, porque o fumos metálicos está passando. Então, o PGR ele veio para demonstrar o seguinte, olha, eu estou aqui, vou reconhecer os riscos, mas vou dar responsabilidade para quem é. Né? Então, assim, no PPRA a gente só colocava os EPIs, eu não falo que no PGR tem que ter, a não ser na medida de controle, que aí você vai diminuir para criar o residual, né? Então a gente faz essa avaliação mesmo. Mas, olha, cria-se um programa de EPI, onde vai ter periodicidade de troca, onde vai ter o CA, onde vai ter a maneira de conservação daquele EPI, porque às vezes fala assim, protetor e colher é tudo igual. Não, tem materiais diferentes. Capacete é tudo igual. Não, classe A, classe B, classe C, para que serve para cada um. Eu já vi muito, a minha experiência maior é o ramo de mineração. Então, aquela máscara de solda eletrônica, na mineração ela não funciona muito bem. Então, você coloca ela, assim, em 15 dias ela queima, porque por causa do minério. Aí você olha, é muito boa para segurança, mas não é aplicável a determinados setores da mineração. Então, não adianta criar uma situação dessa num documento. Exatamente. Entendeu? Você tem que ter um documento específico para fazer aquele gerenciamento ou até melhorar aquele controle do risco, né? Então, é uma coisa que eu vejo aí. E esse ponto que você falou, ele é importante também porque é um erro que as empresas, às vezes, elas cometem na hora de fazer esse levantamento dos riscos e das barreiras. Eu falo que, às vezes, é um documento que ele não é um documento... você não vai ter um resultado de um documento legal, um sistema de gestão de riscos, você vai ter um resultado de um fruto da imaginação. Por quê? O pessoal senta na mesa,
E que nem você falou da mineração com a máscara de solda. Realmente, máscara de solda minério, lá você tá andando na mineração, você sai de lá todo até brilhando, né? Quando o minério pega, e na parte eletrônica ela acaba com aquela máscara de solda. Então, eles sentam numa mesa, numa sala de reunião, e falam assim, beleza, máscara de solda, qual que é melhor? Essa. Beleza, vamos colocar essa aqui que é aplicável. E faz sem ir no local, sem verificar as condições, sem estar realmente ali analisando os riscos, né, conversando com as pessoas, e cria um documento de mesa que não conversa com a realidade. Eu sempre falo isso e a gente não pode ter vergonha. Então, eu falo que, olha, quem mais me ensina são os trabalhadores. Então, às vezes eu tenho que colocar um EPC, um equipamento de produção coletiva, no equipamento, eu chego no operador daquele equipamento e falo assim, cara, olha, esse equipamento ele já tem tantos anos, o fabricante não tem um equipamento, uma produção adequada, e eu tenho isso aqui, projeção de partícula, um exemplo desse equipamento. Qual seria a sua ideia para a gente diminuir isso? Para um exemplo, esse cavaco de aço aí não cai em você. Eu faria isso. Aí você vai pegar, avaliar aquilo tecnicamente, se é viável, se tem resistência, né, como a engenharia ou a parte técnica, e aplicar. Então, fala com a pessoa, olha, tudo que você for criar para o trabalhador, vá ao campo, vê ele trabalhando, senta, avalia o que ele está fazendo, não toma decisão da sua cabeça do Google, não. Né, porque senão, na hora que chegar na prática, ele não vai funcionar. Com certeza. E é importante porque eu falo que o trabalhador, ele sempre dá um jeitinho. Né? Se você chegar e estar exposto a um risco, alguma coisa está incomodando ele, às vezes você vai chegar na área e vai ter colocado ali uma proteção improvisada, alguma coisa para se proteger, porque a empresa às vezes não identificou aquilo como risco, não deu aquela condição para ele, e você já chega falando assim, isso aqui está feio, isso aqui está errado, e tira uma coisa que está ali tentando trabalhar de forma, né, se proteger, né, de uma maneira adequada. Só que você falou um ponto importante, você conversar com ele e entender os riscos, né, dele, ele que vive aquilo, ele que está ali exposto, né, se acontecer alguma coisa, é ele que tem a maior chance de se machucar. Sim. Né? Então, ter essa conversa com os trabalhadores é extremamente importante, né? Não existe avaliação de risco, não existe análise de risco, sistema de gestão de segurança sem envolvimento dos trabalhadores. Sim. E a outra parte que é importante envolver eles, no final. Eu falo que, eu não sei se você já viu algumas análises de eventos que eles colocam na causa raiz falta de percepção de risco. Né? O pessoal chega, faz todas as causas raiz, chega lá, falta de percepção de risco colaborador. E às vezes a gente trata isso, né, como se o trabalhador tivesse que ter um instinto natural de se proteger, de ver aquilo e falar assim, não, isso aqui eu vou me machucar. Né? E não tem. A percepção de risco do trabalhador, ela tem que ser dada pela empresa através da comunicação. Então você avaliou os riscos, identificou, classificou e colocou as barreiras, você, claro, com o envolvimento dele em todas as etapas, no final você vai chamar ele e falar assim, olha, na sua atividade, são esses riscos que você está exposto. Esses riscos são os riscos que podem causar acidentes graves com você, né, incapacidades, né, acidentes com afastamento. Essas são as barreiras que você tem que usar. Isso tem que ser uma comunicação direta, clara e constante com ele. Não adianta você falar só uma vez, não, e sempre relembrando ele. Ponto super importante, até falo da minha carreira, tá? Eu fui criado na segurança do trabalho ao contrário. Então, eu falo assim, todo mundo começa na segurança básica, aí vai ali documentação e vai para a higiene ocupacional. Eu comecei na higiene ocupacional. Então, assim, eu tive... O meu mentor da segurança do trabalho era um higienista ocupacional, certificado pela BHO, então eu vivia no meio disso. E eu comecei na área de segurança já na linha de higiene ocupacional. Então, assim, tem as avaliações quantitativas, os tratamentos e tal. Ok. E aí, eu fui trabalhando, e aí você começa a fazer as análises de acidentes. Aí, nas análises de acidentes, 98%, 99% das minhas análises, final, falha de treinamento ou falta de treinamento. Então, mas o trabalhador... Você orientou ele? Mas o trabalhador não quis fazer. Você treinou ele. Foi eficaz o treinamento? Eu treinei. Como é que foi esse treinamento? Não, eu informei ele como... Eu falei, tá. E aí eu comecei a enxergar que não adiantava eu dar o melhor setor para aquele trabalhador se eu não educasse ele a trabalhar. E eu percebi ao contrário, que se eu desse para ele um setor ruim, mas eu capacitasse ele para trabalhar naquele setor, ele ia trabalhar com segurança no setor ruim. Né, que a higiene ocupacional vai tratar no tudo. E tá certo, é a linha de raciocínio correto. E aí, aonde eu fui, o pessoal falou, Thiago, você não tinha nada a ver com treinamento,
Seu negócio era higiene ocupacional, era documentação, e hoje 90% do meu trabalho é treinamento. Aí eu falei assim, por quê? O mercado começou... na hora que eu enxerguei isso, eu comecei a dar mais valor para o treinamento, e o mercado foi me encaminhando para a área de treinamento, porque eu fui nessa linha de orientar o trabalhador ao setor e deixar a higiene para os especialistas. E tem muito especialista muito bom aí mesmo. Tanto que o pessoal fala assim, pô, por que você não vai lá e faz a prova da BHO e tal? Eu falei assim, olha, eu acho ela muito importante, mas não é para o ramo que eu tô olhando, que é a parte de treinamento. Então, a minha transformação no treinamento foi nessa análise, que eu fui para a área de treinamento. Eu saí da higiene que todo mundo quer ser um higienista e eu fiz ao contrário. Falei, olha, não, é muito importante, dou muito valor para o higienista, para mim é o suprassumo da segurança do trabalho, para quem trabalha nessa área, mas eu vi que era mais, como a minha função é atingir o trabalhador, falei, peraí, deixa eu melhorar e passar essa comunicação direta para o trabalhador. Então, a minha transição de carreira de higiene, da parte de higiene ocupacional para a área de treinamento foi muito por causa dessa avaliação que você está falando aí, na hora que o camarada coloca uma falta de percepção de risco do trabalhador, tá? Mas ele não tem que perceber. Quais as ferramentas que você deu ele para ele perceber? Né? Mas isso é básico, não existe. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Né? O óbvio tem que ser dito. Você falou essa questão dos treinamentos, né, da eficácia de treinamento. Eu tenho até o meu gestor atual, ele fala uma coisa que eu acredito muito quando você pega nessa parte de capacitação. As pessoas, elas às vezes a área de segurança, ela acha que a pessoa está lá para só fazer segurança. Não é, ela está para trabalhar com segurança. E eu acho muito legal as empresas que têm coisas muito direcionadas à capacitação do trabalhador para a atividade que ele vai fazer. Né? Questão de dojos de segurança com partes práticas, né? Claro que vai mostrar muito a parte de segurança. Escolas técnicas, que aí a pessoa já vai ser direcionada a fazer a atividade com os pontos de segurança inclusos na atividade, que é o que a gente chama de segurança intrínseca, né? Então, eles já vão aprender a trabalhar de forma segura. E esses treinamentos que às vezes o pessoal quer só o cumprimento de requisito legal, né? Passar o treinamento, passa um treinamento de 30 horas, assina um certificado de 8 horas, né? Acha que o trabalhador tá seguro, eu tô resguardado, se acontecer alguma coisa, né, a gente tá cumprindo a lei. Não é. Não é. Eu falo... esses dias mesmo alguém me perguntou, foi um trabalhador que falou comigo assim, então eu fiz o treinamento aqui. No final, a pergunta foi assim, olha, eu fiz o treinamento com vocês aqui agora. Então, foi um treinamento de NR12. Se eu acidentar com a máquina, a partir de agora a responsabilidade é minha? Eu falei, não. Aí a pessoa da empresa me questionou, falou assim, olha, mas ele está treinado agora. Eu falei, mas você tem que adotar medidas que mesmo que o trabalhador queira se acidentar, ele não se acidente. Então, eu treinei ele, eu mostrei ele como é que é segurança. Como é que está o intertravamento da sua máquina? Como que está a manutenção preventiva? Como que está a pressão do trabalho? Normalmente essa máquina tem que fazer 100 peças por dia. Você está pressionando ele para fazer 120, 150. E aí ele acidentou, a culpa é dele? Aí fui mostrando outras linhas de raciocínio. Ela falou assim, mas aí então não tem por que eu treinar ele. Eu falei, tem, porque existe uma lei. Eu falei, como você está me questionando dessa maneira, que para mim não deveria ser por isso, deveria ser por valor, mas existe uma lei federal que te obriga. Mas o ideal seria você viver essa situação como um valor para a sua empresa. Ou seja, é um valor para a sua empresa que aquele trabalhador não se acidente. Aí você vai adotar, além do treinamento, outras metodologias para que não aconteça. Então, mas assim, ainda... vou falar com você que está diminuindo, porque assim, na excelência eu tenho 14 anos. Então eu peguei ali de 2011 para cá, eu já entrei na área de segurança antes, que vem melhorando muito. Assim, muitas empresas, elas até avaliam o nosso treinamento. Então aí depois passa o feedback, então, que antes isso não acontecia. Então vem melhorando, mas ainda tem que melhorar muito ainda. E essa questão dos treinamentos também, né? Pegando esse gancho, sim, né, de treinamento, que você falou junto com outras barreiras. Quando a gente pega uma definição de barreira pelo ICMM, o ICMM é o Comitê Internacional de Mineração. Várias empresas de mineração, eles discutem assuntos, né, criam normas, procedimentos entre eles, e eles têm dois guias de boas práticas, um de gestão de barreiras e outro de gestão de controles críticos. E eles têm uma definição de barreira, que barreiras são atos, objetos ou sistemas. Ou seja, tem uma barreira que ela depende totalmente do trabalhador.
né, que é uma barreira comportamental. Você falou, né, eu tenho uma barreira que o colaborador, para mexer numa máquina, ele não tem que se colocar dentro dela, na parte exposta ali, na parte de partes móveis, né? É uma barreira, né? Porque se ele fizer isso, ele não está se expondo ao risco. Sim. Mas é uma barreira que depende totalmente dele. Sim. Né? E como depende totalmente dele, quando a gente fala de comportamento, tem vários fatores que vão fazer ele cumprir ou não. Um dos fatores é ter conhecimento, que é a questão do treinamento que a gente falou, e o treinamento controla que ele sabe que ele não pode colocar a mão ali. Né? Por isso que é importante o treinamento. Mas os outros fatores que você falou, de pressão, né, condições de trabalho, até questões pessoais dele, vão fazer ele olhar para essa barreira e falar assim, não, eu posso que não vai acontecer nada. Né, e quebrar ela. Por isso que tem que colocar as outras barreiras, né, para ter uma efetividade maior nesse controle do risco. Isso aí é aquela questão, né? Olha, eu trato o trabalhador, mas se ele falhar, eu tenho uma cortina de luz que não vai deixar a máquina funcionar, eu tenho uma barreira física que não vai deixar com que ele passe naquele setor. E aí nós vamos ter riscos que eles ainda vão ser mais complexos, tipo assim, uma altura. Não tem como eu ir lá e eu treino, eu mostro, eu acompanho, eu gerencio, mas pode ser que um segundo o trabalhador não prenda um talabarte. Sim. Entendeu? Aí entra totalmente o fator humano, assim, eu não tenho o que fazer. Ô, Matheus, a gente veio falando de gerenciamento de risco aqui. Hoje, você pode usar outros exemplos de outras empresas, cada empresa vai adotando, mas assim, quais são as metodologias que você utiliza para fazer as análises de risco hoje, o gerenciamento de riscos? Tá. Hoje, foi a primeira empresa que eu trabalhei, usava essa ferramenta. Quando eu fui para mineração, usava essa ferramenta. Outras indústrias, né, de caldeiraria, de metal mecânica, usavam essa ferramenta. É a metodologia do Boltai. Não sei se você já ouviu falar dela. Gravata de borboleta? Gravata de borboleta, essa mesmo, né? A do garçom, né? Do garçom, isso aí. O Boltai é uma metodologia que nasceu lá no acidente do Piper Alpha, né? E ela nasceu por quê? No relatório do acidente, eles colocaram que a empresa tinha poucas informações, né, relacionadas aos riscos, né, que eles tinham identificados. Por que o Boltai é tão legal para você fazer uma gestão dos riscos? Ele te dá todo o cenário envolvendo aquele risco, desde as ameaças até as consequências e a gestão de barreira. Só quando eu falo gravata de borboleta, é porque essa análise ela é num formato de gravata de borboleta, tá? Então é por isso que a gente faz a análise. Mas pode descrever a metodologia. E vai fazendo isso mesmo, né? Porque ele fica uma ponta maior de um lado, vai afunilando, depois fica uma ponta maior do outro, né? Ele fica no formato de uma gravata de borboleta. Isso. Aí no meio ainda o evento principal, eles fazem questão de ser um círculo, né? Isso, aí que fecha a gravata borboleta mesmo. Mas ele é legal por conta disso, né? Então você tem o perigo, você tem o evento indesejado, né? O evento principal que você quer evitar, né? Como você falou, tem ali, por exemplo, trabalho em altura. Né? A altura está ali o perigo, né? Então eu tenho um evento indesejado, eu tenho a queda de altura, que é o que eu quero evitar. Então eu tenho do lado esquerdo, né, as ameaças, então eu coloco tudo que pode fazer ter a queda de altura, condições climáticas, né, questão de inclinação de terreno, de questão dos equipamentos que estão sendo utilizados, a própria atividade que está sendo desenvolvida pode ser um fator de risco. Eu tenho essas ameaças ligadas a esse evento e depois eu tenho as consequências que nós temos relacionadas à queda de altura, né, lesões, né, incapacidade, perda material e assim por diante. Entre eles, nós temos as barreiras. Então, eu venho definindo para cada ameaça quais são as minhas barreiras preventivas, ou seja, as barreiras que vão impedir da minha ameaça virar o evento indesejado, e quais são as minhas barreiras mitigatórias, que vão impedir do meu evento indesejado virar as consequências. E o que eu acho que é o mais legal do Boltai? Você tem fatores de degradação da barreira, que é tudo isso que a gente está conversando, da parte do colaborador não ter informação, da parte de falta de manutenção, tudo aquilo que pode enfraquecer uma barreira, a gente chama de fator de degradação. Então, dentro das barreiras que eu defino, eu venho definindo quais são as fraquezas dela. Eu tenho uma barreira comportamental do colaborador não se colocar na zona de queda, né? Então, ele tem que trabalhar, tem uma área delimitada ali, que ele não vai se colocar na zona de queda, porque ele tem a chance de cair. Beleza, o que eu tenho que passar? Não, eu tenho a questão de uma fraqueza dessa barreira do colaborador não saber qual que é a área que ele tem que trabalhar. Então, aí eu entro com os treinamentos, eu entro com as informações, sinalizações,
eu tenho a questão de barreiras mitigatórias do cinto de segurança. Então, eu tenho a questão, se ele cair o cinto, vai segurar ele, impedindo que ele atinja o nível inferior ali, o solo, né, naquele momento. Então, o que eu tenho ali de degradação? Eu posso ter um cinto danificado, eu posso ter um cinto que não foi especificado para aquela atividade. Então, eu começo a colocar especificação técnica, inspeções e assim por diante. Então, dentro do mesmo diagrama, né, eu falo dentro do mesmo local, você consegue ver toda essa parte da gestão. Né? Por isso que ele é tão interessante ser utilizado e por isso que ele é utilizado, né, em empresas que gerenciam muitos riscos, né, e gerenciam riscos críticos também. Eu conheci essa metodologia foi em mineração. Eu fiz um curso também e tal. E tem vários treinamentos que a gente aplica. Ela até mostra, a autora mesmo, a gente mostra, olha, tem um risco tal, e aí vai aprofundando nessa questão aí. Você citou o risco de altura, tem uma questão que eu falo de altura nos treinamentos, e aí entra naquilo que a gente falou assim, o óbvio tem que ser dito, que as pessoas não entendem. Um exemplo. Aí voltando, vamos colocar bem basicão mesmo, né? Então eu falo assim, olha, eu tenho risco de queda lá do trabalho em altura e eu tenho que eliminar esse risco na fonte. Aí eu falo com as pessoas, eu faço essa pergunta, cara, como que eu elimino o risco de queda na fonte? Aí todo mundo me dá, cara, só tem uma maneira, é não subir em altura. Aí o pessoal fica assim, mas se eu não subir em altura, como é que eu vou realizar a atividade? Eu falei, pois é, aí que vem onde pensar. Aí eu dou um exemplo de limpeza de fachada. Eu falo assim, olha, a empresa tem 4 metros o pé direito dela e a janela está a 3,5 metros. Tá? Então, na hora que subir, vai ficar 2 metros do pé da sola do sapato para o solo, então vai me dar um queda de altura. Se eu subir, eu tenho risco. E se eu pegar um cabo com pano e levar no vidro? Eu não fiz a mesma atividade? Eles fez. Teve altura? Não. Pois é. Então, você não tem risco. Falei, então, sempre falo com as pessoas, vai subir em altura? Pense antes, eu tenho que subir? Tem como eu fazer essa atividade no solo? Tem. Opa, então já não preciso. Então já eliminei o risco na fonte. E aí depois sim você vai. Então às vezes eu falo isso na turma, as pessoas ficam pensando mesmo. Eu falo, só tem uma maneira, gente, de eliminar o risco de queda de altura na fonte. Só uma maneira, não tem duas. Aí eles ficam assim, não tem. Falei, não tem. Falei assim, estou dando certeza para vocês. Qual? Não subir em altura. É a única maneira, que é o óbvio. Aí eu falei, mas tá na cara. Eu falei, pois é o óbvio mesmo. E tem que ser dito, né? Tem que ser dito. E entra muito na questão que a gente falou no início do risco zero. Né? Eu, particularmente, né, claro que a gente tem situações de eliminação de risco, mas, como você falou, o jeito de eliminar o risco é não tendo interação com ele. Interação com ele. Exatamente. E às vezes eu vejo muita empresa que, até mesmo pela hierarquia de controle de barreiras, eles já colocam eliminação e eles colocam alguns controles falando que eliminar o risco, né? Eu vejo muita gente trabalhar à altura. Eu coloquei o guarda-corpo e eliminei o risco. Não. Aí é uma medida na trajetória. Exatamente. Isso, Então, eu acho que esse conceito de eliminação, ele é perfeito quando você fala que é quando eu não faço atividade com risco. Com risco. Exatamente. Até levar um exemplo aí que eu vejo mais comum, até de altura eu não vejo muito, mas eu vejo de poeira. Eu falo assim, olha, eu tenho poeira, mas eu umidifiquei, acabou a poeira, então eu eliminei o risco? Não, você controlou o risco. Exatamente. Deixa de umidificar. Vai ter poeira. Vai ter poeira, não vai? Aí falou assim, não, mas naquele momento eu não tenho. Olha, naquele momento você aplicou um controle. Então, você tem que manter. Você me garante que a todo tempo, a todo momento, em qualquer situação que eu chegar, qualquer hora que eu chegar, não vai ter poeira? Mas pode faltar água e tudo. Então, o risco tem que ser gerenciado. Exatamente. Então, o risco tem que ser gerenciado. Então, é isso mesmo. Assim, eu vejo o pessoal muito fazendo isso aí, que eu até falo, isso aí é uma visão antiga do PPRA, que você eliminou. Agora não, agora você... apesar que no PPR a gente poderia gerenciar também no reconhecimento de risco, mas eu falei assim, olha, a todo momento você gerencia o risco. É igual montar o plano de ação. Eu passei por uma situação bem interessante, e aí foi até um fiscal do Ministério do Trabalho que ele sentou comigo e me deu uma explicação muito lógica. Ele pegou meu cronograma de ação e falou comigo assim, ok, você está pedindo isso. Normalmente o cara pede um treinamento de CIP, um treinamento daquilo, pede algumas medidas de controle, pede para fazer avaliação, tudo. Aí ele falou, ok, tá certo, seu plano de ação aqui em partes. Aí ele virou e falou assim, então aqui você reconheceu risco de ruído para esse trabalhador. Como que eu vou eliminar esse risco na fonte? Tá no seu plano de ação? Como que eu vou eliminar ele na trajetória? Tá no seu plano de ação? Como eu vou eliminar no trabalhador? Ele falou assim, o plano de ação tem que seguir a hierarquia de controle de risco.
E aí eu vejo muito documento não seguindo. Ele fala assim, ó, o plano de ação, se ele não seguir a metodologia aí para diminuir o risco, para minimizar o risco, ele está errado. Ele falou assim, é muito fácil quando eu vou avaliar um documento. Ele falou, o PGR, isso aí ficou mais fácil da gente avaliar. Mas ele falava como assim, ó, um PPRA, na hora que eu chego na empresa, eu pego o primeiro reconhecimento de risco, leio o risco e vou no plano de ação. Ali eu já mato ele, porque eu falo assim, olha, peraí, você reconheceu aqui risco ergonômico tal, e você não deu nenhuma medida de controle na fonte, na trajetória e, por fim, no trabalhador. Porque o trabalhador, ele é só numa situação de emergência que se você vai adotar isso aqui. Eu quero a solução. E aí, até então, eu não tinha essa visão. E ali ele expandiu a minha visão para a questão ali de avaliação de risco mesmo. Ele meio que pegou um risco e explodiu ele na minha mente e falou assim, cara, olha, não adianta nada você gerenciar se você não colocar uma regra para as pessoas cumprirem aquele tipo de gerenciamento. E aí, Matheus, te perguntando aqui, como que você faz, na prática, para manter essas barreiras que são colocadas no programa, manter elas eficazes? Tá. Primeiro passo é quando você, na parte de identificação das barreiras, né, de levantamento das barreiras, você ter muito bem definido o conceito de barreira de fator de degradação, né, de controle de barreira, porque às vezes eu coloco barreiras que são controles de barreiras, né? Exemplo, às vezes a gente coloca um procedimento, uma barreira para um risco, sendo que o procedimento ele controla as minhas barreiras que o colaborador vai usar no risco. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você identificar os fatores de degradação para poder controlar eles, né? E não tratar a barreira, como eu falei, né, de forma imutável, né? Tratar que ela é feita de forma dinâmica, né? A barreira ela muda com o passar do tempo, né? Muda muito. Então, identifiquei o que pode falhar na minha barreira, eu começo a criar controles para isso. Antes de você finalizar, define para mim esses conceitos aí, por favor. Tipo assim, olha, o que eu vou... Um conceito de barreira mesmo. O que é um conceito de barreira? Eu gosto muito do conceito de barreira do ICMM, que é o Comitê Internacional de Mineração, que é aquilo que eu falei, que pega que a barreira é um ato, ou seja, é uma ação da pessoa, né, que vai proteger ela do risco, vai proteger ela de sofrer um acidente. Exemplo do espaço confinado, uma barreira, proibido permanecer, né, ou então passar por baixo do espaço confinado, não, desculpa, de içamento. Proibido passar por baixo de uma carga içada. É uma barreira comportamental. Sim. Nós temos um objeto, que são as barreiras de engenharia, né, que é aquilo que protege sem depender da ação humana, né? Então eu tenho guarda-corpos, eu tenho isolamentos, eu tenho proteções de máquinas, sensores, né, automáticos, e eu tenho sistemas, que são barreiras que funcionam, né, são barreiras de engenharia, mas que funcionam com intervenção humana, né? Que é quando eu tenho um EPI, que eu tenho que colocar o EPI, quando eu tenho proteção de máquinas, que eu tenho que ir lá e ativar a proteção da máquina, então são barreiras definidas como sistemas. E o que são fatores de degradação? São as falhas dessa barreira. Quando a gente pega a teoria do queixo suíço, né, a gente vê que as barreiras ela tem buracos, né, tem falhas que quando alinhadas geram acidente, certo? Essas falhas são os fatores de degradação. Então, por exemplo, essa do içamento. Eu sempre gosto de falar da barreira comportamental, porque ela é muito dinâmica. É para não falar assim, o acidente aconteceu do nada. Isso. Não acontece do nada. Isso, não acontece do nada. Então eu pego assim, essa de não permanecer, não passar debaixo do içamento. Beleza. Se o colaborador ele não souber, não tiver isso claro no treinamento dele, ele vai fazer isso, ele vai colocar a mão debaixo do içamento, ele vai entrar em contato com a peça que está sendo içada. Beleza, se o meu equipamento de içamento, ele também é uma barreira, né? Tem a capacidade de carga correta, né? Tem os equipamentos corretos para fazer o içamento, distanciadores. Se eu não tiver inspeções, se eu não tiver ali laudos técnicos para eles podem falhar, né? Então, é mais um fator de degradação, o dimensionamento incorreto, então tem laudos técnicos, certifica que eles estão corretos para aquela atividade. Então, esses fatores, eles bem controlados, eles fazem com que as barreiras elas permaneçam por um longo tempo. Outro fator muito importante, auditorias, né? Eu fazer auditorias focadas nas barreiras, né? Algumas empresas chamam auditorias de controle crítico, auditorias de barreiras, né? De proteções, mas eu pegar, por exemplo, um risco que foi analisado, aí a gente está falando de içamento, falar de içamento. Então,
eu já defini o risco, já fiz a avaliação, tem todas as barreiras e fatores de degradação. Eu crio auditorias baseadas nesses fatores de degradação para ver se eles estão sendo controlados. Então, eu vou na área, eu tenho uma barreira que eu estou considerando que está 100% implementada. Eu fui na área, verifiquei que não tem checklist de pré-uso, não tem laudo técnico, as barreiras estão danificadas porque não foram verificadas, estão sendo utilizadas de maneira incorreta porque o colaborador não foi ensinado a utilizar ela da maneira correta. Eu vou marcando as não conformidades. A minha barreira na minha cabeça estava 100%, com as não conformidades caiu para 10%, 20%. E o meu risco, que para mim estava baixo, porque a barreira estava funcionando, o meu risco residual, ele aumenta. Sim. Qual que é os erros mais comuns que você vê que as empresas cometem no gerenciamento de risco? Olha, erros comuns. Como a gente falou, tratar ele simplesmente como atendimento a requisito legal. Eu fiz um gerenciamento genérico, sem ir na área, e agora eu vou olhar ele só daqui 2 anos, que é quando eu tenho que atualizar ele, então quando tiver algum processo, né? Aí, só um minutinho. Sim. Importante isso que você me falou. Hoje, eu atuo muito com treinamento e gestão de segurança. Tá? Então, assim, apesar da excelência ser uma consultoria de segurança, a gente não é muito aquela consultoria de ficar fazendo documento. Tipo, PGR, PCMSO, tanto que a gente nem faz a parte de medicina, só faz a parte de engenharia. E aí eu vejo, às vezes, Então, na gestão, ela envolve tudo. Na verdade, eu pego o PGR e coloco ele em prática dentro da empresa. E aí eu vejo as empresas falando comigo assim, Thiago, eu tenho que mudar no PGR, mas eu tenho que atualizar ele a cada 2 anos. Eu falei, gente, PGR é um documento vivo. Sim. No mínimo, a cada 2 anos eu tenho que atualizá-lo. Mas por isso que a gente já coloca aí o controle de atualizações para saber o que aconteceu nesses 2 anos. Eu falei, não existe uma empresa que não vai mudar nada em 2 anos. Você vai contratar, você vai criar uma função nova, você vai tirar uma função, você vai dar um tratamento para algum risco, você vai fazer algo que tem que alterar no PGR. Então, assim, o PGR, quando a empresa tem ISO 45.000 é a cada 3 anos, quando a empresa não tem é a cada 2 anos. Mas é o mínimo. Ele é um programa vivo, então a todo momento esse documento ele tem que ser alterado, sim. Ele não é esperar, vou anotando aqui, daqui a 2 anos eu altero, não, porque o tratamento ele é imediato, né? Então é só para deixar claro que eu vejo, às vezes eles até me dizem, não, tô te enchendo aí com isso. Não, é meu trabalho, você não tá mexendo com isso. Às vezes já acontece que acaba que o cliente vira seu amigo. Então eles têm mais liberdade. Ele fala assim, Thiago, toda hora eu te mando uma alteração e eu fico rindo, né? Às vezes eu nem falo nada. Eu falo assim, olha, mas você tá fazendo certo. Viu? É o certo. Aí pode continuar. Não, e isso que você falou é legal, por quê? Aí você falou da questão da gestão de risco ser vivo. A gestão de riscos, ela também é como se fosse o coração do sistema de gestão de segurança no total, né, no geral. Eu falo por quê? Porque a segurança do trabalho, o objetivo dela é evitar acidentes, né? Então, quando você pega as questões, tudo que está dentro do sistema de gestão de segurança, ele visa evitar acidentes. Como a gente falou, o acidente ele é a perda de controle do risco. Sim. Então, eu perdi o controle dele. Então, se eu não estiver com um sistema vivo, os meus riscos estão descontrolados e eu tenho acidentes. Sim. Né? E acaba que vai falhando os outros pilares do sistema de gestão, porque eu identifiquei um risco novo, não estou fazendo treinamento porque eu não tenho identificado, né? Eu não tenho nada que puxe esse treinamento em cada aquele risco. Uhum. Beleza, eu tenho empresas terceiras que estão entrando aqui, só que eu não estou cobrando deles uma coisa que eu deveria cobrar. Por quê? Porque eu não atualizei meu sistema de gestão de risco para poder começar a cobrar essas coisas e assim por diante. Então, ele tem que ser vivo, né? Como você falou, atualização a cada 2 anos, mas é o mínimo. É o mínimo, tipo, né? Não quero fazer nada, vou fazer a cada 2 anos. Isso. O ideal é manter ele vivo, manter... Eu já vi empresas que faziam até baseado nas auditorias, né? Essas auditorias que a gente faz baseadas em barreiras, eles reavaliavam os riscos, né? O risco residual baseado no que a barreira falava. Então, se eu tinha uma classificação alta e minha barreira estava com muitas falhas, né? Na verdade, desculpa, se eu tinha uma classificação baixa residual e uma barreira com muitas falhas, essa classificação residual, automaticamente, ela já aumentava de acordo com as falhas da minha barreira. Sim. Então, você tinha uma coisa mais viva, né? E eu vejo também que muitas empresas erram nisso, não atualizar o sistema de gestão de riscos quando acontecem acidentes. Sim. O acidente, ele é a prova que aquele risco ele foi identificado, mapeado, mas que falharam as barreiras. Isso aí. Então, se eu não atualizar, eu ainda vou ter as mesmas barreiras que vão falhar mapeadas ali para aquele risco.
Então eu tenho que atualizar, eu tenho que ver o que falhou nas barreiras, quais são as barreiras novas que foram identificadas, para poder manter ele vivo e manter ele seguro, né? Não ter nenhuma reincidência. Fazer uma analogia, né, da segurança do trabalho, que a gente pega assim, os acidentes que acontecem maiores para as pessoas entenderem. Na aviação, quando acontece um acidente, eles passam um checklist. Hoje, a última vez que eu avaliei, tinha mais de 400 itens que eles avaliam. Por quê? Aquele acidente não pode se repetir. Né? Então, na segurança do trabalho é a mesma coisa. Olha, eu coloquei aqui uma situação de um içamento de carga e teve um acidente. Olha, falhou. Agora eu tenho que avaliar, encontrar a minha falha. Por isso que eu até falo com as pessoas assim, do risco do acidente zero. Vai ter algo novo. Vai ter algo que a gente ainda não gerenciou. Aqui em Minas a gente tem um exemplo aí das barragens. Não se falava em rompimento de barragem. Sim. Até acontecer. Né? Então aconteceu um rompimento de barragem onde um refeitório era abaixo da barragem. Ou seja, teve uma falha. Agora não tem mais. Porque aí começaram a fazer as metodologias. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de... Teve um acidente? Vamos fazer a análise desse acidente para que ele não ocorra novamente. Mas nunca mais vai acontecer? Não, nunca mais eu não tenho como garantir. Não tem como. Mas se seguir uma metodologia correta, o risco dele acontecer é muito baixo, né? Exatamente. Que é dentro do controle. É isso mesmo. Você falou uma questão interessante também, que você citou o exemplo da barragem que tinha um refeitório embaixo. É muito importante também a questão da avaliação dos riscos na fase de projeto, que a gente fala que é o sistema de gestão de mudanças, né, que é o MOC. Eu acho isso legal porque ele é um dos que mantém o sistema de gestão de riscos vivos também. Então, se você tem um sistema de gestão de mudanças, já chama o pessoal para analisar os riscos na fase de projetos, antes de implementar, antes de executar, você já sabe quais são os potenciais riscos e você já consegue eliminar eles ali. Né, até servindo de lição aprendida, né? Eu falo, aí eu vejo também muitas empresas que fazem ele só de mesa também, mas é interessante fazer benchmark, é interessante ir em outros locais que tem processos semelhantes para ver na prática os riscos, para não cometer os mesmos erros, né? Então entra naquela parte também de nunca ter uma análise de risco só de mesa, só fruto da imaginação, né? Acho, né? Eu acho. Eu não acho nada. Mano. Eu imagino que vai ser assim. Né? Então, para não ter esse tipo de achismo, então você ter isso nesse projeto, ter isso visualmente com exemplos e poder eliminar antes mesmo de colocar em prática, antes mesmo de executar. É isso mesmo. Ô, Matheus, o que você vê aí? Como que você avalia a importância hoje da tecnologia na segurança do trabalho, principalmente voltado para a questão de gestão de riscos? Aí os softwares, né? A IA também, que já está começando aí a ganhar forma na área de segurança também. Qual que é a sua avaliação disso? Olha, primeiro falar que eu gosto muito de tecnologia, né? Eu mexo muito com dados também. Hoje, onde eu trabalho, eu sou responsável também por criar e gerenciar dados através de dashboards, né? Eu uso muito inteligência artificial relacionada a isso, e eu vejo isso de forma positiva, mas porém volta na questão de um risco que a gente falou aqui das análises de risco. Positivo por quê? Hoje você consegue criar agentes de IA que estudam todo o histórico de risco que foram identificados na empresa. Você pode colocar até a nível global, né? Você está numa multinacional, se você tiver acesso às análises de risco, eventos que aconteceram em outras plantas no mundo, você alimenta ele com essas informações. Quando você for analisar um risco, ele já consegue te passar informações de histórico de coisas que aconteceram. Então você já sabe ali barreiras que falharam, né? O que ocasionou os acidentes, quais riscos foram identificados, né, relacionados àquela atividade que você está fazendo a análise. Isso facilita muito, mas o que gera o risco do pessoal achar que é só colocar lá nesse agente de IA e falar assim, não, trabalha em altura, porque ele vai passar tudo e não ir na área verificar, né? É isso que não pode acontecer, mas facilita nessa questão de análise de risco trazer esse histórico, né, à tona quando você for fazer as identificações e avaliações do risco. Entende? Eu até falo com as pessoas, eu não sou avesso à tecnologia, porque a tecnologia está aí, então eu não posso ser avesso. Eu sou um pouco resistente, mas não pela tecnologia, sim pelas pessoas que trabalham com a tecnologia. Então, às vezes, a pessoa fala comigo assim, Thiago, você não gosta muito de mexer com essas coisas. Então, não é que eu não goste, é como vai ser utilizado, principalmente no Brasil, que tudo que pega faz farra. Você não sabe fazer um tratamento sério. Então, a pessoa fala assim, olha, até para você perguntar para uma IA, você tem que saber, você tem que ter tido prática. Porque você vai lá e, igual você falou, trabalha em altura. Aí ela te manda eu tive uma situação que eu vivi lá na empresa,
que eu pedi ao pessoal para... Eu falei assim, ó, lê em todas as normas, só a parte de treinamento. Não lê toda a norma, parte de treinamento. E aí eu quero que vocês tiram A, B, C, D. E aí eles me entregaram um relatório. Na hora que eu li o relatório estava todo errado. Não tinha um treinamento que estava certo. Às vezes, assim, o tema estava certo, mas a carga horária estava errada e tal, tal. E aí eu falei assim, cara, aí eu assustei. Eu chamei toda a equipe e falei, cara, o que aconteceu aqui? Pô, vocês trabalham com isso há tanto tempo, como é que tudo errado? Ou seja, ninguém estudou, ninguém leu, foi lá no chat GPT, pediu para me entregar aquele relatório, tudo. Eu falei, aí eu ri, falei, pô, vocês não sabem perguntar para um computador, então a coisa está feia mesmo. Entendeu? Então foi uma coisa que esse dia me assustou mesmo, que eu olhei assim e falei, cara, vocês... Aí eu fui ver, aí ele falou, não, você me desculpe e tal, eu peguei no chat GPT, que eu achei que ia ser mais fácil, eu falei, tá, gente, é uma ferramenta excelente, eu não sou contra utilizar ela, mas tem que saber. Então, assim, a minha resistência é essa, a minha resistência não é com a tecnologia, não é com nenhum tipo de IA, eu acho que, assim, facilita muito, ajuda muito em todas as atividades, mas ela tem que ser uma ferramenta que te acompanha. Não uma ferramenta que vai ser a solução para você. Você fala, vou fazer um trabalho no telhado. Monte para mim uma análise de risco de telhado. Tá, mas é o telhado que você vai subir? É a altura que você tá? São os equipamentos que você tem? Aqui, ó, tá pronto. Não, cara. Você lê para mim o que tá escrito aí. Você sabe aplicar o que tá escrito aí? Não, isso aqui eu tenho dúvida. Então, é nesse caso assim que eu falo que a minha resistência são com a alimentação do processo, e não com o processo em si. Matheus, para quem está começando na área de segurança do trabalho, e até na área de tecnologia, como você falou aí, qual seria a sua dica profissional? Olha, eu falo que é uma área muito boa por ser muito dinâmica. O que eu falo é estudar bastante, sempre se aperfeiçoar, sempre ir se renovando na área de segurança, porque por ser muito dinâmica, as coisas mudam muito rápido, né? E às vezes normas vão mudar, ferramentas vão mudar, e você tem que se manter atualizado com as mudanças que estão acontecendo. Por que isso é importante também? Porque às vezes riscos, né, a tratativa de risco vão mudar também. Às vezes uma coisa que ninguém tinha nenhuma tratativa acontecer acidentes no passado, agora tem essa tratativa para manter as pessoas mais seguras, né? Então a minha dica é se reinvente para poder acompanhar as mudanças, né, que estão acontecendo e que vão acontecer na área de segurança. É importante isso, né? Que eu falo que no final de tudo é estudar. Então eu falo com as pessoas assim, não tenha preguiça de estudar. E à medida que você vai estudando, você vai facilitando a maneira que você estuda. E as pessoas têm muitas... isso daí eu tenho que fazer uma faculdade. Eu aprendi muito pouco na faculdade, eu aprendi mais trabalhando. Né? Eu brinco muito com as pessoas, eu já fiz vários cursos. E profissionalmente eu aprendi muito com o Senai, quando eu fiz Senai lá com 16 anos. Então assim, cumprir horário, cumprir regras, tudo. A faculdade não me ensinou nada disso, a faculdade me deu título. E muito network, então assim, tem bons amigos da faculdade, várias coisas. Então assim, é importante sim ter um curso superior, é importante sim ter uma formação, mas seja curioso, né, assim, estude tudo. Uma pessoa me liga e fala algo comigo que eu não sei, na mesma hora eu já tô com o Google aberto, aí eu já vou no YouTube, eu já vou aqui, já ligo para um colega que eu sei que, falei, cara, você trabalha na empresa tal, e o camarada falou isso aqui comigo e a atividade dele parece com a sua. E aí, como é que vocês fazem isso? Eu falo assim. Então, às vezes a pessoa me pô, Thiago, mas você sabe tudo de cor? Eu falei, não sei tudo de cor. São 22 anos tirando dúvida das pessoas e quando vocês me fazem uma pergunta, vocês estão me alimentando o tempo todo. Então, eu vou estudar aquilo. E hoje eu vejo que as pessoas têm muito preguiça disso. Às vezes a pessoa te pergunta algo, a pessoa fala assim, não, vai lá no Google, cara, estude. Seja referência nisso aí, entendeu? Então, é importante isso aí mesmo, assim. É uma coisa que eu sempre falo, cara, estude. E ainda mais hoje que, assim, tem acesso à informação de uma maneira muito, muito prática, muito rápido, né? Cursos, até conteúdo gratuito mesmo na internet, de fontes confiáveis. Tem muita coisa boa na internet também, né? Boa na internet, não é só banalidade. Que nem você falou. A pessoa tem a curiosidade de ir lá e aprender, né? Tá tudo disponível, é uma maneira da pessoa até se desenvolver profissionalmente, né? Na área. Né? É isso mesmo. Pessoal, então tô chegando ao final aí de mais um Excelência Cast, né? Obrigado a todos. Precisando de um imóvel na cidade de Vespasiano, procurar o pessoal lá da City Imóveis, procurar o Fabinho e o Rodrigo Issa, você vai encontrar os melhores imóveis da região ali de Vespasiano. Precisando de um veículo seminovo, procurar a Ponto X. Chega lá, procura o meu amigo Chuchu, que ele vai te apresentar os melhores carros aí, com as melhores procedências. No mais, muito obrigado. Matheus, muito obrigado. Thiago, eu que agradeço aí a confiança e é um prazer poder estar aqui, né, nesse bate-papo junto com você.
Beleza. Obrigado. Obrigado.